Cultivo Online, capítulo 127. Comendo seus próprios sapatos. O Elder Yao de repente pigarreou alto, tentando aliviar um pouco de sua ansiedade, mas, infelizmente, isso mal o ajudou a manter a calma. Bem-vindos, discípulos. F para a palestra de hoje. Eu estarei dando uma palestra sobre. O Elder Yao falou com a voz trêmula, sentindo-se como se fosse uma criança com medo do palco enquanto estava no palco pela primeira vez, e ele mal conseguia completar uma frase inteira sem gaguejar. Quando os discípulos viram isso, eles se entreolharam silenciosamente com as sobrancelhas levantadas e os olhares cheios de perguntas. Por que o Elder Yao estava agindo de forma tão estranha? Parecia que ele estava à beira de um colapso na visão dos discípulos. Você está bem, ancião Yao? Você não parece muito bem. Um dos discípulos do pátio interno decidiu perguntar a ele. Estou bem, só me sentindo um pouco indisposto. O Elder Yao respondeu um momento depois. Sentindo-se indisposto, os discípulos ficaram ainda mais confusos depois de ouvir tais palavras. Por que um ancião da seita daria uma palestra de boa vontade quando estivesse doente? Além disso, os cultivadores podem ao menos se sentir indispostos. Claramente, era outra coisa que o estava incomodando. Mas esses discípulos não se atreveram a investigar mais e aceitaram sua mentira como verdade, já que não ousaram ofender o ancião Yao, que era conhecido por ser um implacável ancião da seita. Os discípulos então esperaram pacientemente que o Elder Yao se recompusesse antes de continuar com a palestra. Poucos minutos depois, quando o Elder Yao se acalmou o suficiente, ele começou a dar a palestra, e era sobre coisas aleatórias que não faziam sentido para uma palestra, mas o nervosismo e a incerteza em sua voz não desapareceram e permaneceram pelo resto do dia. A palestra, na verdade, sua voz só ficou mais estranha e difícil de ouvir à medida que a palestra avançava. Os discípulos que participaram da palestra ficaram muito perplexos com a situação bizarra, com alguns deles até pensando que estavam sendo enganados pelo ancião Yao. Afinal de contas, nenhum ancião sensato da seita chamaria essa bagunça de palestra, já que era mais uma sessão de balbúcios com o assunto mudando constantemente e abruptamente. No entanto, nenhum dos discípulos falou nem reclamou, independentemente da situação incomum, nem nenhum deles decidiu abandonar a palestra repentinamente, pois ainda estavam com medo de ofender o Elder Yao. A palestra do Elder Yao durou uma hora inteira, mas para os discípulos parecia que estavam sendo punidos por uma eternidade. Porra, por que estou perdendo meu tempo aqui? Eu poderia estar ouvindo a palestra de Feri Ling agora. O que diabos o Elder Yao está fazendo? Ele perdeu a cabeça? Quero meu precioso tempo de volta. Droga, quero ir embora agora. Mas e se eu o ofender? Ouvi falar da reputação dele e não quero ser o primeiro a sair. Os discípulos amaldiçoaram interiormente, e a maioria deles esperava silenciosamente que outro discípulo partisse primeiro para que pudessem segui-los. Mas, infelizmente, como todos estavam pensando a mesma coisa e esperaram que alguém agisse, nenhum deles saiu e ficou durante toda a palestra. Este é o fim da minha palestra, o Elder Yao disse aos discípulos no final da palestra. No entanto, ele não terminou completamente, pois ainda tinha mais uma coisa a fazer. E assim que os discípulos suspiraram de alívio interiormente porque a palestra finalmente terminou e se prepararam para sair, o Elder Yao de repente tirou os sapatos e começou a fazer o impensável, colocá-lo na boca e mastigá-lo como se fosse comida. Que porra é essa? Um dos discípulos não conseguiu conter a voz e falou com uma voz surpresa depois de testemunhar o Elder Yao comendo seus próprios sapatos. Na verdade, todos os discípulos estavam olhando para o Elder Yao com uma expressão boquiaberta neste momento, parecendo estar testemunhando o impossível. E como o ancião Yao era um cultivador no reino guerreiro espiritual, ele foi capaz de morder o sapato com sua força bruta e mastigá-lo. Depois de mastigar os próprios sapatos por alguns segundos com uma expressão de desgosto que não conseguia esconder no rosto, o Elder Yao engoliu. O Elder Yao quase vomitou depois de sentir o sapato entrar em seu estômago, mas, infelizmente, resistiu aos seus impulsos e continuou comendo o resto do sapato. Os discípulos que estavam preparados para deixar o local o mais rápido possível não se moveram mais. E todos ficaram ali com rostos atordoados enquanto observavam o Elder Yao comer seu sapato com uma expressão de sofrimento no rosto. Alguns minutos horríveis depois, o Elder Yao terminou de comer o sapato. Porém, ele não parou por aí e começou a tirar o segundo sapato e começou a comê-lo também. Algum tempo depois, o Elder Yao terminou de comer o outro sapato. Depois de engolir o último pedaço do sapato, o Elder Yao olhou feio para os discípulos antes de se afastar em silêncio e desaparecer rapidamente da cena descalço, deixando os discípulos maravilhados ao sair sem dar qualquer explicação. Quando a figura do ancião Yao deixou o pico da educação, todos os discípulos finalmente falaram novamente, imediatamente criando um alvoroço dentro da seita. E como seria de esperar de uma situação tão bizarra, notícias do ancião Yao comendo seus próprios sapatos após uma situação embaraçosa. A palestra se espalhou por toda a seita como um incêndio, chocando todos os discípulos e anciãos da seita que a ouviram. Enquanto isso, no salão disciplinar, o ancião Yao ficou diante de Bai Ling mais uma vez. Mas desta vez ele estava descalço, já que veio direto para este lugar depois de deixar o pico da educação. Espero que você tenha aprendido sua lição hoje, ancião Yao.
Só porque eles são discípulos do pátio externo não significa que você pode pisar neles como se fossem formigas. Pois um dia você pisará na formiga errada e enfrentará a ira de hoje, Bai Ling disse a ele com uma expressão indiferente no rosto. Obrigado por esta lição, líder Bai. O elder Yao curvou-se para ele antes de sair da sala com uma expressão vazia no rosto, parecendo que havia morrido por dentro.